Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Nesse episódio vamos falar de Call of Duty Black Ops 6, que vai chegar no Game Pass. Muito provavelmente chega nos consoles da geração passada também, vamos falar disso no episódio. Vamos falar sobre Furiosa e o seu fracasso nas salas de cinema. Vamos usar isso de desculpa para falar da cultura de ir ao cinema e como que isso tá mudando. E a gente vai falar também sobre uma ferramenta que o MrBeast lançou recentemente, que é feita para ajudar criadores de conteúdo e youtubers. Vamos nessa! Bom, pessoal, é isso. Começando aqui mais um episódio do debate falando de Call of Duty Black Ops 6. Pois é, a Activision tem publicado no site thetruthlies.com alguns teasers sobre esse novo game da franquia Call of Duty. E, pelo visto, Black Ops 6 vem aí com uma trama que vai abordar a Guerra do Golfo. Isso porque os teasers, né, que têm sido lançados a respeito do game, vem trazendo personagens famosos dessa época, como Saddam Hussein, o George Bush pai e também o Bill Clinton, né? Foi confirmado aí que o jogo vai sair no Game Pass para console e para PC ao mesmo tempo, e possivelmente a gente vai ter versões de Black Ops 6 saindo também para os consoles atuais e consoles da geração passada. Eu tô falando no caso aí PlayStation 4 e Xbox One. A revelação completa do game tá marcada pro dia 9 de junho, logo depois aí da Direct. Qual mês? 9 de junho. 9 de junho. Obrigado. Eu Você só falou queria... junho, você parou que pareceu que falou com vontade. Junho. Mas tudo bem, gente. Mas eu queria aproveitar a interrupção, porque o site é o The Truth Lies, é isso? É. Eu achei legal esse nome, porque ele tem um duplo sentido em inglês. The Truth, a verdade, lies. E esse lies pode estar relacionado ao verbo mentir, mas lie também significa que é algo que está ali parado. Então, isso inclusive é usado em túmulo, né? Here lies o nome da pessoa. Então eu não sei se... Eduardo, eu achei mó legal, é um essa bom... associação, eu pensando, nossa, mentiramente, que interessante. Mas é verdade, pode ser de uma forma de aqui jaz a verdade, né? Tipo... Isso, então é a verdade mente ou aqui jaz a verdade. E, tipo... aulas de inglês com debate, gente. É, depois paga nós. Em português, eu acho que é a verdade mente que tá sendo traduzido isso nos materiais de divulgação, né? Então, mas aí não dá nem pra saber se o tradutor tinha informação pra fazer a tradução. E se eu sou tradutor, e eu também já trabalhei muito como tradutor, eu já vou fazer isso, né? Até porque não tem como achar um duplo sentido, não sei se vocês conseguem pensar em um pra fazer essa né, diferenciação, mas eu achei bem criativo e faz sentido mesmo, porque é uma forma de se expressar faleceu, morreu, não existe mais, então... Falando em criatividade, o que é que vocês acharam aí dessa campanha que eles estão trazendo com esse site, com os teasers que estão saindo? Vandep, o que é que você achou? Cara, eu fico animado, né? A gente já falou aqui, eu acho que com o Edu também, o Black Ops 1 é o meu COD preferido. Eu tenho uma nostalgia específica com o World at War e o COD 4 também, né? Por terem sido os primeiros que realmente começaram o multiplayer e eu joguei lá na época. Mas eu achei interessante, né? Não é a primeira vez que se usam figuras históricas, né? No próprio Black Ops 1 teve o Kennedy e o Fidel Castro. E existem alguns laços, né, entre esse jogo e essa história. O Black Ops 1 é durante a Guerra do Vietnã e sempre teve essa coisa de mentira, de cadê a verdade? Justamente a grande frase da campanha do Black Ops 1 é The numbers, Mason, what do they mean? Entendeu? O jogo inteiro você tá sob uma interrogação e voltando no tempo pra ver o que aconteceu. Eu achei curioso realmente duas coisas. A questão de sair em console antigo, né? A gente já tem o quê? 4 anos dessa geração nova, se eu não me engano. É, vai dar 4 anos na época do 4 lançamento, anos, mais ou menos. E aí um jogo que vai sair no final do ano, geralmente sai em novembro, começo de novembro, ainda vai ser na geração antiga. A gente teve um tweet do Tom Henderson que falou que 48% dos jogadores de COD no PlayStation ainda jogam no PS4. Então, por isso que não faria sentido. Com certeza, eles provavelmente queriam fazer um jogo que, vamos dizer, só fosse para a geração atual, mas o COD é um negócio muito grande, né? Muito gigante, muito massivo. Então, você não poderia excluir, nem que seja para justamente vender mais console da nova geração. E a questão do Game Pass, né? Que o Jeff Keighley falou que vai sair em todos os tiers. Existem rumores e ainda dúvidas se vão criar um tier novo, como que vai ser tudo isso. E eu não sei, né? Se vão antecipar a campanha. Eu acho que o Hayashi falou disso num vídeo recente.
ou vão antecipar uns zombies. Lembrando que quem tinha um trato com a Activision antes era a Sony e o PlayStation. Então, o primeiro fim de semana da beta, sempre no PlayStation. Aí depois, no outro fim de semana, Xbox e PC. Então, a gente, né, sempre fala aqui da Microsoft e do Xbox, eu quero saber o que você achou disso tudo, Edu, porque... né, uma aquisição cara, vamos ver como eles usam a franquia, né? Pois é, a franquia Call of Duty é uma das maiores franquias do mundo dos games, é uma franquia importante pra gente, já falamos disso, comecei meu canal por causa de Modern Warfare 2 e Black Ops 1, amo a franquia por ter me inspirado a criar meu canal no YouTube e por ter sido o game online que mais me prendeu na vida, provavelmente. Hoje em dia eu já não jogo tanto, e esse lance de elaborarem esses sites de lançamento, fazer teaser, mistério, eu tô um pouco cansado disso, porque a indústria já fez tanto disso que eu vejo saindo mais um e fico assim, putz, sério, cara? Eu desanimo e prefiro esperar trailer oficial do que ficar tentando desvendar mistério que tá rolando. Em relação a Game Pass, eu acho que com a Microsoft querendo empurrar o Game Pass pra todo mundo, faz sentido o jogo sair no Game Pass. Espero que os games todos da franquia apareçam todos no Game Pass pra mais gente poder jogar. Eu acho importante o game sair pra gerações anteriores, né? Pro Play 4, Xbox One. Porque Call of Duty pra mim nunca foi um jogo que eu olhava e graficamente pensava, nossa, que jogo avançado. Até porque eles sempre prezaram por fluidez de gameplay, por causa disso eles tinham que cortar um pouco de fidelidade visual pra ficar no 60 FPS, que é importantíssimo pra jogabilidade do jogo, né? Então, não creio que vai ser nada absurdo em termos visuais que não possa rodar em geração anterior. Pra mim faz muito sentido a gente ter uma player base tão grande no PlayStation 4 ainda, porque o Play 4 vendeu mais do que o Xbox One, e o fã de Call of Duty não necessariamente não precisou até agora, né, fazer o upgrade pra nova geração, pra geração atual, então faz sentido ter muito jogador ainda no Play 4. Cara, certamente vou assistir o trailer quando ele sair, eu provavelmente vou acompanhar ao vivo, provavelmente vou testar o jogo, e pra mim faz muito sentido a campanha ser lançada antes. Se você pegar um retrospecto de 11 anos atrás, GTA V fez isso, lançou em primeiro a campanha, deu um tempinho, depois lançou o online. Isso pra mim é saudável, porque as pessoas podem focar em jogar a campanha sem ter aquela ansiedade de jogar o multiplayer. A minha primeira campanha de Call of Duty foi do Modern Warfare 2. E na época eu não jogava jogo online. E eu gostei tanto da campanha que eu resolvi testar o Spec Ops e depois o online. E amei o online. E dali em diante, eu quase sempre pegava e jogava só o multiplayer. Joguei poucas campanhas de COD depois disso, porque eu ficava tão ansioso pela parte do multiplayer que eu ignorava a campanha. Mas se os caras desenvolveram a campanha, que tal lançar ela antes e não dar essa ansiedade nos jogadores de multiplayer? Aí eles podem jogar o multiplayer, conhecer as armas, acostumar com alguma nuance de jogabilidade que for nova, depois pula pro multiplayer. Então assim, essa é a minha visão geral, eu não tô ultra ansioso pelo jogo, mas claro que eu tô curioso pra ver como que vai ser esse primeiro Call of Duty sendo lançado pós-aquisição, né? Engraçado, não tá confirmado ainda 100%, né? Porque assim, tem poucas informações que estão 100% confirmadas sobre o game, a não ser aquilo que já vazou, né? Inclusive falando de vazamento, foi engraçado porque a primeira informação vazada sobre o jogo sair no Game Pass foi por conta do próprio aplicativo dele, que saiu mandando notificação pra todo mundo do nada, avisando que o jogo ia estar disponível Day One no Game Pass, né? Mas tirando isso aí, né, de lá... E se não fosse estar, e se foi um erro, os caras agora têm que assumir que vai estar, né? Foi só engraçado porque a primeira informação que saiu de prints da galera, assim, no aplicativo, mostrando assim, ei, tá aqui a informação de que vai sair no Game Pass, ó, da própria conta da Microsoft. Conta não, né, do próprio aplicativo de Microsoft, né, do Xbox. Você me lembrou de uma coisa curiosa que envolve Call of Duty. Faz uns bons anos, eu não lembro se era na época do Black Ops 2 ou do Black Ops 3, mas ia ter uma expansão, e a pessoa que cuidava do PR no Brasil, ela provavelmente lançou o e-mail de anúncio alguns minutos antes. Eu tava olhando meu e-mail na hora. Eu recebi a informação, eu repliquei no Twitter e assim, vieram me questionar, qual que é a tua fonte? Eu falei, minha fonte é o PR, cara, minha fonte é oficial. Aí deu uns minutinhos depois e aí saiu a notícia oficial, mas eu achei engraçado que isso deve rolar também, cara. Às vezes um PR recebe a informação, o cara clica no enviar ao invés de clicar no programar e, uma galera recebe a notícia e, tipo... O que acontece muito nesses casos é justamente eles não saberem, né, o horário, time zone, né? Tipo, não, é PST, que é Pacific Standard Time, na costa oeste dos Estados Unidos. Isso
muitas vezes eles passam o embargo pra gente, né, Edu? E aí, tipo, um dia antes, não, na verdade, a gente é errado, é 1 hora depois. Então, justamente é um negócio que a gente fala, não dá pra subestimar essas empresas e achar que elas não vão fazer umas pataquadas dessa, como o Davi falou, mas não sei se você queria complementar algo, Davi, que você tava falando. Não, eu ia falar assim, saiu também, a informação não tá confirmada ainda, mas parece que o jogo tá sendo desenvolvido pela Treyarch, né, que é a desenvolvedora principal de Call of Duty Black Ops, e que a Raven tá focando na parte single player do game, e a Treyarch fica com multiplayer e com zombies, aparentemente. E aí eu queria perguntar pra vocês o seguinte, me gerou uma curiosidade sobre essa informação de que vai sair, provavelmente, né, o jogo pra gerações anteriores, sobre o pensamento do gamer competitivo de Call of Duty, aquele cara que compra o console pra jogar Call of Duty, né? A dúvida é, o fato de que o cara que tem PlayStation 4 vai olhar e falar, pô, tá saindo também no PlayStation 5 o game. Isso pode levar a pessoa a migrar do PlayStation 4 pro PlayStation 5? Essa é a primeira dúvida. E a segunda dúvida é, será que o jogo sendo cross-gen, que há uma chance absurda, até pra você combinar nessas player bases, será que a gente começa a analisar ou começa a prever, digamos assim, algum tipo de diferença, vantagem ou desvantagem entre quem tá no PlayStation 4 versus quem tá no PlayStation 5 ou quem tá no Xbox One versus quem tá no Xbox Series X? Não sei, você sabe alguma vantagem específica, Edu? Cara, eu responderia que assim, a pessoa decidir migrar, ela teria que testar o jogo no Play 4 e depois no Play 5 ou no Xbox One, depois no Xbox Series S e Series X pra ver a diferença. Eu lembro Call of Duty Ghosts, que foi um multiplataforma, multigerações, que em primeiro ele saiu ali no Play 3 Xbox 360, joguei essa versão, e aí quando saiu a geração seguinte, Xbox One, PlayStation 4, eu testei o jogo e falei, nossa, a resolução tá bem mais alta. E ali você pode ter uma vantagem competitiva, porque algo que tá distante, que se perde um pouco pela resolução, quando você tem a resolução mais alta, fica mais fácil de visualizar, mas esse choque você só tem quando você joga o game numa plataforma e passa para outra, que você percebe ou o upgrade ou o downgrade. E em relação às pessoas optarem por trocar de plataforma por causa disso, eu acho que existe a chance sim. O cara que ama Call of Duty e ele percebe que de repente numa geração atual ele vai ter mais resolução, de repente uma opção de 120 FPS ao invés de 60 FPS, talvez ele queira fazer esse salto porque o desempenho dele vai mudar. Em específico, o FPS faz muita diferença. Até a provável questão do tempo de carregamento dos mapas, né? Eu não sei qual foi o jogo que houve uma polêmica com relação a isso, que os tempos de carregamento dos mapas, eles estavam diferindo de versão para versão. Eu recebi o meu Xbox Series X e também o Series S, cara, umas 2-3 semanas antes do console ser lançado, e um dos games que eles pediram pra gente testar era o Destiny. Ninguém podia saber que eu tava jogando na plataforma nova. Só que era muito fácil de perceber, porque o meu jogo carregava muito mais rápido que os outros. Então eu entrava na sala e ficava lá esperando, porque o SSD da geração atual é muito rápido, né? Eu não sei se tem uma vantagem competitiva, talvez o pessoal dos comentários saibam, né, melhor. O que tem é uma discussão muito grande, que aí não tem a ver com, vamos dizer assim, console antigo ou geração nova, que é questão de controle contra PC, né? O aim assist do COD nos últimos anos, as pessoas têm criticado que é muito forte. Então, a pessoa que no controle antes tinha uma desvantagem, agora tem vantagem e tal. E eu gosto de jogar no controle, até o Warzone eu preferi. Como eu comecei o COD no controle lá no 360, jogar no PC pra mim ia ser muito estranho. Então, até jogando Warzone no PC naquela época, eu botava o controlezinho lá e era muito gostoso, né? Porque tem uma mecânica. Mas assim, sobre aumentar a venda, eu justamente tô curioso pra ver a estratégia da Microsoft e da Activision em relação a isso, né? Tipo, quanto que é pra vender unidades do COD, né? Tipo, como que eles vão fazer? Qual que vai ser o preço disso também? E quanto que é a prioridade da Microsoft? Vender o COD ou vender mais Game Pass? Por isso que eu acho que talvez existe uma chance, às vezes, eles criarem um tier novo. Porque, não, agora a gente vai lançar nos tier que existem, mas os próximos, quer acessar todos os CODs? Vai ser nesse aqui que a gente vai criar. E pode até ter gente que já falou que não vai rolar isso, mas ainda existem rumores, tá? Porque o Game Pass com certeza é um produto muito bom pro consumidor, que a gente já discutiu aqui, né? Que efeito que tem na indústria de games e, né, em questão de vendas e de tornar isso tudo mais sustentável. Então eu tô curioso, cara. Eu fico animado. Eu acho que a Treyarch, pra mim, é o que tem mais crédito em relação aos jogos, né? Justamente por ter essa paixão com o Black Ops 1, Black Ops 2 também é um jogaço. Tem muita gente que começou no 3 e no 4. Então,
Eu achei até curioso que eles fizeram Black Ops 6 o númerozinho, né? E não um V1 lá, tipo... Eles não decidem, né? Numeral romano, coloca o 4 com 4 risquinhos. Eles devem ter feito um focus group desses que, não, ninguém sabe o que V1 é 6, tá ligado? Mas Mas o GTA 6 vai ser VI, né? por isso que não... Eu achei curioso, entendeu? Mas Será que os jogadores de GTA têm o QI mais alto que os jogadores de Call of Duty? não sei, viu? Você já entrou num lobby online de GTA? Me parece um bando de Einstein lá, não. E olha que eu joguei bastante GTA Online também. Então tô falando de mim, mas não sei, cara. Eu acho que o COD eles querem cada vez mais expandir. Vamos atingir a massa, né? O Warzone teve um efeito aqui que a gente já falou, que foi trazer pessoas, uns coroa, uma galera da nossa idade, Edu, desculpa, Davi também, você finge que é mais novo, mas não é. Pra jogar o COD. E eles compraram o jogo pra upar a arma pro Warzone. Então, tem tantas comunidades, Davi, que você perguntou, o pessoal competitivo. Existe competitivo que é no multiplayer, mas a maioria dos campeonatos que a gente vê que chamam a atenção são em relação ao Warzone. Então, como que todas as estratégias, comunidade de zombies é paralela, tem o pessoal que só joga a campanha, tem o pessoal que só quer jogar multiplayer e que nem o Edu... Depois do Black Ops 1, o Ghost, assim, todo mundo ia direto pro multiplayer, né? E a campanha ficava meio secundária. Mas curioso, cara, vamos ver aí, né? A gente sempre torce que o COD vá bem e que dê tudo certo com o jogo, mas não sei, cara. Eu torço pra que o COD vá bem, mas eu acho que dessa vez eu vou torcer ainda mais porque eu acredito que a Microsoft tá apostando quase todas as fichas que restaram a ela do Game Pass no lançamento desse Call of Duty, né? Uma discussão que tava tendo antes do anúncio do game sair no Game Pass e tal, era se realmente ia sair ou não, porque tinha uma discussão se valia a pena financeiramente falando isso, né? Porque o Game Pass tá com 34 milhões de usuários mais ou menos agora, né? E com certeza, com o Call of Duty saindo Day One, isso tende a aumentar os números. Mas assim, qual será o número que a Microsoft está imaginando que vai subir para justificar, né? Porque, cara, eles vão deixar muito dinheiro em cima da mesa e exatamente dinheiro de Xbox, né? Ou seja, dinheiro em que eles teriam, digamos assim, a maior parcela daquela grana. Diferentemente, por exemplo, da grana que eles vão ganhar do jogo saindo em PlayStation, que vai ter aí, né, uma divisão com a Sony, né, do valor desse produto. Como é que tu enxerga isso daí, Edu, em relação a essa oportunidade ou não, né, o risco que a Microsoft está tomando com Call of Duty no Game Pass? Eu gosto de Game Pass porque isso dá acesso a games para pessoas que muitas vezes não teriam condições. Ao mesmo tempo, eu não gosto dessa digitalização, ainda mais sem você ser dono do produto. Tudo bem que a compra digital não é tua, é um direito de uso, mas enfim, a gente está ficando cada vez mais distante de ser dono do que a gente consome. Isso dito, eu concordo com você que a Microsoft está enxergando essa oportunidade do Call of Duty, é o primeiro Call of Duty saindo, né, lançamento com Game Pass, de ser assim um divisor de águas para subir drasticamente o número de assinaturas. Eu vou ser bem sincero, e depois podem voltar e pegar isso que eu falei aqui pra gente descobrir se eu tava certo ou não. Eu não acho que vai ter um impacto tão grande no número de assinaturas de Game Pass. Ainda mais considerando que provavelmente o maior impacto vai ser quando o game sair e muitas das assinaturas feitas podem ser que não se renovem depois. E eu acho que pra Microsoft, o Call of Duty segue sendo, né, a franquia, mas com Microsoft agora, vai ser uma fonte de renda boa, mas mais por vendas e por monetização dentro, com passe de batalha, DLC, do que o jogo em si no Game Pass. Não sei, cara. Realmente, eu tô muito curioso pra saber qual que vai ser a estratégia, cara. O que eles estão conversando internamente, se tem uma briga entre o pessoal que veio da Activision na Microsoft. Não, a gente tem que vender o jogo em si. Não, a gente tem que fortalecer ainda mais o nosso produto, que é o Game Pass. E é algo que você falou, cara. Tipo assim, eu acho que eles realmente vão postar as fichas. Internamente, tá tendo essas demissões, mas o COD tá vindo aí. Black Ops 6 tá vindo aí. Foi por isso que a gente comprou a Activision. Vamos fazer, entendeu? Então eu acho que é um momento muito curioso, cara. Verdade, assim, a gente tá falando aí, eu já falei algumas vezes do Tubarão Branco, GTA 6 vindo aí. O COD não tá nessa categoria porque sai todo ano. Inclusive o COD que saiu esse último ano era pra ter um desenvolvimento de 2 e foi só um, por isso que foi meio confuso também. Então, não sei, cara, a Activision em si extraía cada gota que podia dessa franquia, de todas as formas, assim, de absolutamente... E eu não sei se a Microsoft, com as decisões recentes, vai ter essa responsabilidade, cara. Realmente fica difícil de prever. Eu realmente não sei. E você falou um negócio, Edu, de, né, cada vez menos a gente é proprietário nessas coisas. Não sei se você viu
A Valve falou que se você morre, a tua conta da Steam não pode ser transferida, cara. Sim. Ou seja, o Edu, por exemplo, tem essa coleção gigantesca, né? Tipo, um dia ele gostaria de passar isso pros filhos, se tiverem a mesma paixão, poder vender, né? Isso vai ter um valor muito grande, seja emocional pros filhos do Edu, ou de, literalmente, valor monetário, né? Uma coleção dessas, e aí não, cara. Quanto dinheiro vocês já gastaram na Steam? Alguém já fez o cálculo? Porque eu não prefiro não fazer ainda, né? E aí, então, vai ter que o quê? Podia ter, né? Uma pessoa aqui que você consegue botar de confiança, mas enfim. Eu acho que essa questão de ser cada vez menos proprietário das coisas realmente é um pouco assustador também, cara. O mercado de games podia estar numa situação mais legal, mas vamos ver. Partiu pro Boletim Nuvem agora, Nuvem que é nossa parceira, publisher brasileira, revendedora oficial de chaves. Recomendamos muito a Nuvem, acessem que vale a pena. Eles vendem chaves para PC, gift cards para plataformas diversas e é muito agradável trabalhar com a Nuvem, para ser bem sincero com vocês. Não só eles trabalham bem com o público, mas com a gente do Debate eles são bem legais também. Então recomendamos muito. Agora, passo a palavra para o Vandep para falar de cinema. Vamos lá. Bom, galera, a gente acabou o último bloco falando do momento da indústria de games. Vamos transferir isso para o momento da indústria de cinema, né? Inclusive, sempre há essa comparação que olha quão maior a indústria de games é. E a gente quer também ter uma conversa aqui, vai ser legal vocês nos comentários também, sobre comportamento, né? Tipo, vale a pena literalmente ir ao cinema, né? Fisicamente, porque eu sinto que a paixão por filmes não diminuiu, assim. Eu só sinto que os produtos que estão sendo feitos no geral não têm sido a par, né? A gente já conversou sobre isso aqui em relação a séries né? As medianas ou medíocres, uma palavra um pouco mais forte. E recentemente tivemos o caso do Furiosa, o Mad Max, que saiu e teve um desempenho abaixo do esperado, até porque as críticas e todo mundo que foi assistir ficou maravilhado com o filme. O filme de 2015, o Fury Road, também não teve aquela performance gigantesca de cara, mas era inclusive outro momento, né? Porque não foi muito bem sucedido inicialmente, fez 100 milhões de dólares lá nos Estados Unidos e o No fez 25 milhões, inclusive com a mesma personagem. E beleza, tem alguns fatores aí, né? Uma prequel com uma personagem que mudou a atriz, mas assim, o filme parece ser muito bom, tô muito afim de assistir. Isso também levantou uma questão minha, que eu tava falando com minha mulher, que ela disse, você não vai no cinema ver esse filme? Você adora tanto, porque quando a gente começou a namorar, ela falava, meu Deus, todo dia você tá vendo Fury Road, porque eu pago TV a cabo e toda vez que tá passando eu assistia, né? E não é só em relação ao Furiosa, o Garfield saiu também, que era pra crianças, e qualquer público, na verdade, não performou da mesma forma. E claro, tivemos exemplos, né? O Duna 2 fez 700 milhões de dólares, o King Kong, que aí justamente é aquele entretenimento mais pipoca, 650, mas tem alguns fatores aí, né? Teve uma greve de 6 meses em 2023, então, né, talvez os conteúdos ficaram limitados, mas, por exemplo, recentemente a gente teve o Fall Guy, que é um filme do Ryan Gosling, que tinha todos os fatores pra dar certo. É uma comediazinha bonitinha, tem ação, uma estrela, filme leve. Emily Blunt, isso que eu ia falar também, uma excelente atriz. E lá nos Estados Unidos, 17 dias depois do lançamento do filme de cinema, ele já tava em digital, né? E eu acho que é uma discussão muito interessante. Também acho que sei lá, franquias estavam reinando, né? A da Marvel, o Fast and the Furious, Velozes e Furiosos, até Missão Impossível, mas aí é diferente, porque o Tom Cruise pra fazer filme né, não tem ninguém como ele, poucos nesse nível. Mas eu acho que vale a pena a gente começar aqui também sobre... Vocês vão no cinema? Por que vocês não vão no cinema tanto? O que você quer falar, Davi? O que você acha? Cara, respondendo a primeira pergunta, se eu vou no cinema, vou muito. Né? Na verdade, ia muito, melhor dizendo, né? Chegou um ponto, assim, eu e minha mulher aqui também, a gente ia no cinema todo final de semana. Assim, era todo final de semana, isso pré-pandemia, né? E a gente viveu uma realidade diferente do que a gente tá vivendo hoje. Né? Não só porque os filmes mudaram, né? A gente tá vendo um número menor de filmes saindo pós-pandemia ainda, né? A indústria do cinema ainda não voltou, digamos assim, aos eixos 100% de quantidade de lançamentos como estava acontecendo anteriormente. Muito filme hoje tá saindo direto para os serviços de streaming, também essa é uma outra mudança drástica pós-pandemia, e também os valores, né? Os valores que a gente paga hoje em dia para ir no cinema estão muito diferentes, estão bem maiores do que a gente pagava para assistir filmes de altíssima qualidade também, e nos mesmos locais antes da gente ter
né, a pandemia, antes de 2020 a 2022 aí, que foi esse período. Só pra vocês terem uma ideia, eu tava fazendo aqui, tava dando uma olhada, né, nos ingressos que eu comprei e tal, porque tem isso no aplicativo de cinema da gente e tudo. Cara, hoje em dia, pra gente ir no mesmo cinema que eu e minha mulher a gente vai, a gente gosta muito de ir, porque a gente ama cinema, a gente gosta muito de ir nas salas VIP, que tem no shopping perto aqui de casa. Hoje em dia, pra você pagar uma inteira pra uma sala VIP dessa, você tá pagando por ingresso R$85. R$85. Essa mesma sala, o mesmo assento, tá? Antes da pandemia, ou seja, a sala tava mais novinha, a gente tava pagando R$49 por inteira, né? Então assim, você vê um aumento absurdo. Sem falar, se você parar pra pensar, que você quando vai pro cinema, você só não paga o ingresso, né? Você paga a pipoca, que também tá mais cara, você paga o estacionamento. Só pra vocês terem ideia, o estacionamento aqui em Fortaleza, pré-pandemia, dos shoppings mais caros de Fortaleza, tava na casa dos R$5 a R$7. Hoje em dia, todo shopping começa o preço do estacionamento na casa dos R$10. Pô, mas aí isso é bom isso é Fortaleza. São Paulo é 30, tá ligado? Não, claro, proporcionalmente falando é diferente, mas eu tô falando assim, que tudo isso vai se juntando e vai tornando a experiência de ir ao cinema cada vez menos interessante, né? A paixão por cinema continua, mas a vontade de ir... Tanto que eu tô como você, assim, eu tô doido pra assistir Furiosa, mas eu não sei, eu tô meio que esperando eles anunciarem quando que vai sair no streaming, se tem alguma expectativa, porque no fim do dia pode ser que valha mais a pena acabar esperando, já que, digamos assim, tem outros filmes pra assistir, né? Edu, como é que é a tua realidade aí no Canadá em relação a isso? Cara, eu frequentei muito cinema quando eu era mais novo. Quando eu tinha 16, 17, 18, 19 anos, assim, eu ia todo fim de semana no cinema, porque eu ia de manhã pra igreja, eu saía da igreja direto pro shopping, eu almoçava com os meus amigos e a gente ia ver filme. Então eu assisti muito filme. Eu tenho em algum lugar na casa dos meus pais, é tipo uma fichinha, né? Tipo os recibinhos de ingresso de cinema. Cara, uma pilha gigantesca, porque eu assisti muito filme. E hoje em dia, eu vou muito pouco pro cinema. Aqui no Canadá, eu moro há 12 anos aqui, eu devo ter ido 4 ou 5 vezes ao cinema. Eu lembro de ter visto Monstros, Universidade, né? Universidade dos Monstros no cinema. Aquele Wolverine que ele tá no Japão. Eu assisti o último filme dos Minions, que foi o primeiro filme que minha filha viu no cinema. O filme do Mario, e eu acho que foi isso. Acho que foram esses 4. Então, assim, muito raro. Mas daí eu vou questionar algumas coisas que eu não sei se tem um impacto relevante ou não, mas são coisas que eu considero na hora de pensar em ir ao cinema. Não só a questão de tempo e com filhos é mais difícil e tal, mas assim, pensando nos 90, anos 2000, TV que você tinha de casa era uma TV de tubo, bem menor do que as TVs de tela plana atuais, independentemente da tecnologia atual. A resolução, a diferença de resolução de uma TV de tubo para película de cinema na época era enorme. Não só o tamanho, mas a resolução também. Hoje em dia, a resolução em que você assiste o filme em casa é a mesma que você vai assistir no cinema, na maioria das vezes. Outra coisa que pra mim era bem diferenciado de cinema, o áudio espacial. Mas hoje em dia, soundbar tá super popularizado e um soundbar mediano já te dá um áudio espacial muito bacana. Um surround, pelo menos, muito bacana. Então, esse lance da imagem e do áudio serem super diferenciados no cinema deixaram de ser um diferencial, porque já dá pra ter isso em casa, mesmo que os equipamentos sejam caros. Só que o cinema tá caro também. Não sei o quanto que isso influencia, mas são fatores que eu levo em consideração. E eu acabei, hoje em dia, optando por assistir mais seriados também do que filmes. É muito mais fácil tirar meia hora pra assistir um seriado na TV do que 2 horas pra ver um filme. A gente conversa muito sobre essa falta de dinheiro que tem na indústria de games, cinema e tal agora. E teve um clipe recente do Matt Damon também, que dá uma viralizada dele no Hot Ones, que, tipo, o orçamento era 25 milhões. Você conseguia, tipo, e você tem que investir isso também em marketing, né? Geralmente você tem que dobrar o orçamento do filme em marketing, quase. E antes, você tinha toda uma segunda leva de DVDs, de VHS, que basicamente, então, se o filme não ia bem no começo, tudo bem, vai dar tudo certo. Agora, beleza, o povo nos Estados Unidos também compra os filmes na Apple TV, e eu sei que temos o famoso torresmo e tal, né? Mas eu tento poder, pelo menos, alugar na Google TV, você consegue alugar. Às vezes é R$19 um filme. Eu me sinto culpado por não ir no cinema, mas eu me sinto um pouco melhor de estar contribuindo, já que eu posso financeiramente pro filme. E tem vários fatores. Eu também tenho meu soundbar aqui, eu sou bexiguinha, então eu tô no cinema, dá 1 hora de filme, eu tô... Qual que é a próxima cena que eu vou poder correr pra ir no filme? Então, e aí eu não tô relaxado, entendeu? Tipo, e tem gente, sim, que fica mexendo no celular, vem aquela luz. Tipo, é um esforço. E as plataformas de streaming que começou com a Netflix, hoje em dia competem tanto que elas estão querendo puxar logo os filmes pra elas. Então,
E outra coisa que você falou, Edu, que você tá falando de 20 anos atrás. Quando a gente era adolescente, a gente tinha isso pra fazer, né? Até a internet não tinha tanta coisa, então, obviamente, a gente... Cara, eu vi um filme do Cuba Gooding Jr., eu acho que é Snow Dogs, em 2002, que é um filme que ele vai pro Alasca, porque ele herdou um negócio, dublado na primeira fileira com a minha namorada da época, porque a gente não tinha mais o que fazer, entendeu? Esse é um dos piores filmes de todos os tempos, dublado na primeira fileira, e eu falei, não eu vou ver, entendeu? Então eu acho que tem várias questões aí também. Eu acho que existe essa fádiga de franquias. Você quase que tem que fazer o dever de casa pra entrar. E eu acho que muita coisa virou ruído. Eu tava vendo o Sean Fantasy, que é do The Ringer, né? Uma plataforma americana. Eles falam de cultura pop, esporte, cinema. E ele falou um negócio da Disney Plus, né? Que antes, cara, todo mundo, beleza, podia ter uma fita do Aladdin, do Rei Leão. Mas a Disney fazia uma triagem disso. Eles botavam as fitas, mas era... Tipo, não era em massa, absolutamente. Por mais que a Disney tenha essa pegada. Hoje em dia, cara, você vai na Disney Plus, você é uma criança, você que é pai pode saber melhor, você não sabe se é o Moana que lançou e estourou ou é um curta, ou que filme que é esse, entendeu? Esse filme aqui é um longa, mas eu não ouvi falar nada disso. Como que vai ser, entendeu? Então, eu acho que justamente tudo virou muito ruído pra gente, sabe? E a gente falou aqui também, em grande parte de bilheteria... E eu também acho meio brega na época do auge dos Vingadores e tal. Bateu 1 milhão, né? Como se fosse o nosso time. Aí eu acho meio brega, sabe? Eu realmente preferia uma época onde não era filmes muito baratos ou só Velozes e Furiosos. Que eu também curtia, sabe? A gente podia ter um filme, o Matt Damon também usou esse exemplo, o talentoso Mr. Ripley, que é um filme que ele fez no fim dos anos 90, que é um excelente filme. Uns filmes de 10 milhões de dólares, 20 milhões de dólares de orçamento, 30, 40 e não... 600 milhões, 200 milhões. E eu acho que, né, a qualidade tende a cair nesse sentido, mas parece que tá todo mundo caçando dinheiro pra fazer coisas, parece que tá todo mundo num problema financeiro ruim mundialmente, sabe? É uma questão, sei lá, me gera um pouco ansiedade, eu não sei vocês, sabe? Me gera muita ansiedade também quando eu olho pra geração que tá agora, né, começando a entrar no mercado de trabalho, começando a ganhar dinheiro e vai ter uma renda sobressalente pra gastar com entretenimento, né? Meus alunos, por exemplo, eles até gostam de filme, mas é filme no TikTok, né? Eles gostam de assistir, mas eles assistem no TikTok. Então você pega um filme inteiro e você quebra ele em vários mini clipezinhos e vai colocando no TikTok, e aí a galera vai assistindo pelo TikTok. E isso é uma parada que, né, me assusta, porque eu fico imaginando assim, cara, como é que o cinema vai conseguir competir com isso, né? E aí a gente começa a imaginar, cara, como é que a gente salva as salas de cinema? Porque, assim, eu concordo que hoje em dia é um esforço maior do que era antes ir ao cinema, até porque as pessoas dentro da sala de cinema também se comportam pior do que se comportavam na nossa época, talvez mais jovem, né? A gente tinha um respeito maior e tal, eu não vejo isso hoje em dia tanto, inclusive com gente da minha idade, que tá respeitando cada vez menos. Mas e aí, como é que eu salvo? E eu fico imaginando, eu fico pensando assim, por exemplo, será que quem vai salvar as salas de cinema não vão ser, sei lá, os próprios serviços de streaming e vão começar a comprar sala de cinema pra meio que ofertar algum tipo de diferencial, assim, vai assistir o filme que você assistiria no Netflix nessa sala, com uma experiência, digamos assim, mais personalizada? Eu não sei, eu fico imaginando saídas, soluções, porque se a gente esperar que vá voltar, digamos assim, a haver um comportamento de retorno às salas de cinema pré-pandemia, né, em números pré-pandemia, em relação ao que a gente vê hoje em dia, eu não vejo solução, honestamente. Assim, é uma marcha lenta, né, em direção à morte desse mercado. O que é que vocês acham? Como é que vocês salvariam as salas de cinema? Algo que você falou me lembrou uma questão que quando começou isso, que a gente falou de Netflix, que foi quando a Netflix, com o algoritmo deles, viram o quê? Pessoas gostam de ver filme do Adam Sandler, né? Tipo, e aí depende da fase do Adam Sandler. Tem muita gente que gosta de Clique, eu sou mais antigo do Happy Gilmore, Billy Madison, são 2 filmes da minha infância que eu assistia todo dia. Em 2014, o Adam Sandler chega e fala, não vou botar meu filme no cinema. Fechou um trato de 4 filmes com a Netflix, exclusividade, e filmes que são rewatchable, né? Que você consegue ficar reassistindo. 2017 ele estendeu e agora de novo. Por que isso é bom pra um cara que nem o Adam Sandler também? Porque não existe justamente essa conversa que a gente tá tendo. Tipo, o quanto que fez de bilheteria, foi um fracasso. Ninguém sabe, a Netflix não compartilha nada. Sabe o que estão falando que é o filme número 1 do mundo agora? Atlas, da Jennifer Lopez, que saiu na Netflix. Primeiro que a Jennifer Lopez nunca viu uma celebridade tão em baixa. Claro, já vimos várias, mas tô falando em questão de TikTok, assim. Ela lançou um documentário de vaidade, que ela fica falando do tempo dela, no bairro dela, que nem tudo era verdade. Olha, eu gosto do meu cabelo desse jeito. E aí um filme que não teve muito marketing, uma pessoa que tá em baixa,
um filme chato, pelo que parece, super mal avaliado, esse é o filme número 1, mas ninguém sabe, entendeu? E a discussão acaba se tornando menos que é um flop. Então tem muita gente que tá preferindo ir direto pro serviço de streaming por isso, porque não tem essa pressão, não tem esses gastos, né, de ter que dividir, você tem que dividir com as salas de cinema. Eu acho, Davi, que salvar a sala de cinema quase impossível. A gente tem que salvar a indústria do cinema, sabe? Eu falei, o amor pelos filmes eu acho que não abaixou. Mas como que a gente vai segurar a atenção da Gen Z que a gente fala? Eu mesmo tô vendo um filme, às vezes eu me pego e eu tô no celular. Aí eu tenho que, tipo, conscientemente deixar o celular de lado, assim. Ou em outro lugar, às vezes, sabe? Eu falo, se eu não tô com minha mulher, eu falo, ó, vou concentrar aqui. Eu tô reassistindo Mad Men, uma das séries que eu mais gostei da minha vida. E é uma série lenta e tal. E eu tô adorando, mas eu sempre tenho que tirar o ímpeto. Do nada eu tô no TikTok vendo Mad Men, o que eu tô fazendo, entendeu? E isso é um pessoal mais jovem, mas acontece com a gente também, cara. É muita competição pra nossa atenção. O YouTube é excelente, né? A gente tem aqui, a gente é o conteúdo que compete. Então, às vezes tem gente que quer ver um filme que tá vendo a gente por 1 hora, mas não sei. Até as fórmulas antigas não tá funcionando. Os últimos filmes da Marvel não foram tão bem sucedidos desde do final dos Vingadores, tiveram alguns que foram legais. O Velozes e Furiosos parece que tem uma renda enorme. Avatar eu não entendo, eu não vi esse novo Avatar, não sei se vocês viram. Mas é tipo o terceiro filme mais visto, o número 1 é o Avatar, né, de bilheteria. Tipo, eu não sei, quem que é essa galera? Quem que assiste essas coisas? Então, não tô falando quem que assiste Avatar, mas não é o filme preferido de ninguém que eu conheço, entendeu? Então é muito estranho, né, cara, entender o que dá certo, o que não dá certo. E eu fico um pouco preocupado. Eu sinto que isso é um pouco de consequência também do fato a indústria musical e a indústria de cinema sempre foram anti qualquer tipo de mudança. Sempre quiseram controlar tudo de uma forma tão ditatorial que as coisas estão fugindo do controle e elas não entendem o que está acontecendo. Veio a internet, ao invés de elas abraçarem, elas quiseram resistir. E resistir. E resistir. Tá aí a consequência também. Eu acho que eu sempre falo que são os executivos jurássicos, eles estão colhendo o que eles plantaram. Aliás, eles não estão colhendo o que eles deixaram de plantar. E sobre comportamento, minha filha gosta muito de filme. E se eu quiser sentar e assistir um filme completo com ela, eu consigo sentar e assistir um filme completo. Mas o filme tem que ser divertido pra ela. Se ela não estiver gostando, ela pede pra fazer outra coisa. Mas ela consegue assistir o filme inteiro do Mario, Moana, Soul. Ela foi assistir da Pixar recentemente, gostou muito. Ela gosta de Grinch. Eu consigo listar inúmeros filmes que ela curte, mas tem que ser um filme que prenda a atenção dela. E eu sinto que esse lance de algumas pessoas mais novas, ou até mesmo pessoas mais velhas, não conseguirem assistir o filme porque tem que pegar o celular e ficar no TikTok, isso é culpa dessas pessoas mesmo, ou é culpa dos pais. Porque eu já vi gente falando, adulto falando, é fácil ter filho. Coloca uma criança pra assistir TV, a outra no celular, no TikTok. Pô, assim dá pra ficar brilhante que nem os pais, né, que estão criando essa criança, né? E sim, como adultos, a gente tem que se policiar. Eu também gosto de, às vezes, deixar o celular num ambiente diferente do que eu tô, pra eu não ter aquele ímpeto de, no automático, pegar o celular. Eu acho que é algo que não é nada saudável. Tanto que eu tenho reduzido super o meu tempo de redes sociais. E o que eu recomendo que todos façam. Eu não devia recomendar isso porque eu vivo de internet, mas menos YouTube, é o que eu recomendo. Mas o YouTube, hoje eu consumo na TV. Eu ligo a TV e assisto o YouTube. Eu não Também. fico, tipo, passando olho no YouTube, sabe? Não, o TikTok é bizarro. O TikTok, a gente tá falando das nossas esposas, nossas mulheres, a minha nunca baixou o TikTok. Ela fica vendo shorts e reels. Eu falo, cara, o dia que você baixar, cuidado, tá ligado? Nem Porque ela baixa, adora não ver vale vídeo. a pena. Ela só vê YouTube no celular, ela adora. Então ela vê vlogs de viagem de 30 minutos no celular lá de boa. Falei, cara, isso tem no TikTok, então cuidado, porque é bizarro, entendeu? E é um bom algoritmo. E, de novo, todas as empresas estão disputando a nossa atenção. Até streamer disputa atenção com cinema, com séries, né? E eu acho, cara, eu fico preocupado, como a gente já falou algumas vezes aqui, e eu só espero que voltem a fazer uns filmes bem legais e que os filmes bons. Eu fico preocupado, porque agora o George Miller falou que não sabe se vai continuar o Furiosa, vai fazer outro filme. E ele, inclusive, fez todos os Mad Max originais com o Mel Gibson, que também são muito bons. Não sei. Te falar os filmes que eu assisti indo pra Los Angeles na minha viagem recente, que eu assisti na ida e na volta. Eu assisti Os Infiltrados, Prenda-me Se For Capaz e Sobre Meninos e Lobos. 3 filmes que eu acho geniais. 2 dos meus filmes preferidos. Aí tu tá falando de Scorsese também, né? E o Goodfellas é maravilhoso, mas eu não vi dessa vez. Goodfellas, eu consigo começar a falar todos... Tipo, 3 horas de filme eu consigo fazer aqui pra vocês. Inclusive, fiz um post no Instagram que eu tava
bonitinho de terno e eu botei a música do começo do Goodfellas. E Os Oito Odiados. Isso é tudo filme que eu assisto direto quando eu tô em avião. Então, isso é o que a gente já falou do artista, da visão do artista, né? Que quem que ainda tem essa força? O Coppola agora vai lançar esse Megalópolis e ele teve que financiar o próprio dinheiro. O cara que fez Poderoso Chefão. Poderoso Chefão 2, pra mim, eu acho que é o melhor filme de todos os tempos. Talvez não é meu preferido, talvez seja difícil, é tão bom o Poderoso Chefão 2, principalmente. Enfim, mas aí você tem o Scorsese e um Tarantino, que são os casos raríssimos que podem chegar pra quem seja, assim, uma distribuidora, qualquer estúdio, e chegar e falar, vou fazer o filme, esse vai ser meu elenco. E muita gente acaba topando salários menores pra trabalhar com esse pessoal. O Woody Allen, que hoje em dia é cancelado e tal, mas no final dos anos 90 ele fazia os filmes dele, 70, 80, o pessoal aceitava o mínimo salário exigido pra trabalhar com o Woody Allen, entendeu? Então, eu acho que infelizmente vai ter muito disso, cara, das pessoas terem que ceder, né, esses atores e muita gente pra fazer um filme que eles querem lá e tudo bem, né? Mas vamos ver. Acho que foi uma boa discussão e tem muita lenha pra queimar aí também. Deixem nos comentários o que vocês acharam. E o MrBeast, hein? MrBeast lançou recentemente o View Stats, que é uma ferramenta para ajudar a otimizar o crescimento de canais no YouTube. Ela está disponível oficialmente desde 28 de maio desse ano, já porque ela estava em beta, né, até desde o ano passado. E ela está trazendo dois modelos, assim, né, de pagamento. Um modelo Free, né, e um modelo Pro. Esse modelo Pro, que traz funcionalidades avançadas, ele está sendo ofertado por $50 por mês, que acaba ficando aí na casa dos R$250 por mês. Já tem, inclusive, criador de conteúdo do Brasil pedindo pro MrBeast baixar esse preço aí. E essa versão Pro, ela inclui, por exemplo, a possibilidade de você realizar testes AB, de você fazer análises mais aprofundadas no conteúdo, né, no seu próprio conteúdo, identificar, por exemplo, trends que geram viralização de conteúdo e também gerenciar as thumbs do teu canal. Edu, antes da gente começar essa gravação, você estava falando que já tá usando, né, o View Stats. Como é que tem sido aí a tua experiência com esse serviço? Vale a pena mesmo pagar esse valor ou melhor deixar pra... Então, eu não lembro se foi o BitGamer ou se foi o MaxMRM que me mandaram o link e falaram que tava em beta. E aí eu dei uma olhada na plataforma, eu achei bem legal, isso já faz uns bons meses, vira e mexe. Eu abro e dou uma olhada. E a minha opinião, assim, sobre esse tipo de serviço é a seguinte. Eu lá no começo do canal usava um que chamava VidStatsX, VidStatsX. Cara, eu abria isso todo dia, várias vezes por dia, porque essa plataforma dava um ranking dos maiores youtubers por estilo, né, por país, e eu deixava lá aberto e eu deixava salvo os meus números pra eu ver quantos inscritos eu tava ganhando por hora, dava pra ver exatamente o número de inscritos a cada hora, ele mostrava o número de inscritos total daquele dia, e eu conseguia comparar com outros criadores, então eu deixava ali também o canal do Monark, do Leon, do Zangado, do MXDigan, esses eram os youtubers de games da época, tá? E eu sempre via quanto que eu tava ganhando em relação aos outros, porque era uma competição, mas não era. Era algo colaborativo, sabe? Então a gente queria crescer mais que o outro, mas não em detrimento do outro, era pra todo mundo crescer junto. A gente fazia vídeo junto, etc. Então eu sempre ficava de olho. Mas quando o VidStatsX meio que parou de funcionar e veio o Social Blade, eu já não curti tanto o Social Blade, que eu não sou muito fã da apresentação, né, da interface deles, e as informações pra mim nunca eram muito relevantes. E com o passar do tempo eu fui vendo que não faz muita diferença eu ficar olhando esses números, porque no fim das contas o importante é eu estar criando um conteúdo com o qual eu me sinto confortável e que é bem produzido. Então eu acho que o meu tempo é melhor aplicado ou assistindo vídeos que eu gosto no YouTube e tentando analisar o que me prendeu ali para eu poder melhorar o meu próprio conteúdo, ou eu produzindo conteúdo para mim, o que vai envolver jogar videogame, aprender a melhorar minha capacidade de fazer thumbnail, roteirizar. Então, a minha recomendação é assim, cara, dá uma olhada na plataforma, ela é gratuita, né, tem um modo free, Sim. Vale a pena olhar, bater o olho ali, mas quando você começa a focar demais só em estatística, só em números, você tá alocando um tempo que você podia alocar para melhorar sua capacidade de produzir vídeos. E no fim das contas, ainda mais no YouTube de hoje em dia, o que mais importa é um vídeo que prende o usuário. Então, eu não vou pagar. Até porque a questão de, por exemplo, teste AB de thumbnail, isso o YouTube já falou que vai liberar para todo mundo. Eu não tenho acesso a essa ferramenta ainda, eu queria muito. Mas vai liberar para todo mundo até, em termos de Brasil, o fim do inverno. Não sei, cara, eu acho que
número é legal, mas é muito mais legal você fazer um conteúdo bom que vai ser consumido em perpetuidade. Não, o Edu falou do AB, né? É até importante, o Davi disse que queria explicar depois, é pra poder fazer uns testes de thumbnails, né? Você trabalha com o canal que já foi liberado, né, Davi? Não, eu trabalho com um criador que tem isso já, é bem interessante, até porque a ferramenta que o YouTube liberou para teste AB de thumbnail hoje em dia, ela não tá avaliando a taxa de clique, né, o CTR que a gente chama, ela tá avaliando a porcentagem de tempo de exibição, né, em relação à thumb. Então é quase como se você estivesse medindo não a thumb que tá gerando necessariamente mais clique, mas a thumb que tá trazendo o público que mais tem propensão a assistir mais tempo daquele vídeo. E é bem interessante até porque faz o cara não ficar focado tanto assim em criar thumbs que são clickbait, né? Ou thumbs que chamam de mais atenção, mas que o conteúdo não reflete aquilo que ela tá trazendo. Você, na verdade, é incentivado a pensar numa thumb que conecte melhor com o conteúdo do vídeo para ela servir como se fosse uma espécie de aperitivo do que é o conteúdo que vai estar sendo consumido. E essa é uma mudança de pensamento muito interessante que eu, que trabalho com essa parte também de design de thumbnail e tal, eu venho me acostumando a pensar mais, sabe? E isso é algo que o YouTube me trouxe com essa ferramenta. Eu não chequei como é que funciona o teste AB da ViewStats, que é a ferramenta do MrBeast, né? Mas conhecendo o MrBeast, assim, pelo que ele promove nas redes sociais, eu não sei se é na mesma pegada, não. Porque o MrBeast, ele é muito vidrado nessa história de a thumb que atrai o clique pra pessoa assistir, né? O pensamento do conteúdo que vai ser, digamos assim, representativo daquela thumb, eu acho que ele meio que vem depois, ou vem separado. O que é que você acha disso, Vandep? Então, ele realmente já até postou nas redes sociais algumas comparações, e às vezes você vai ver um vídeo dele que aparece na home, aparece sempre pra mim, sempre que ele lança, porque eu vejo não a maioria, eu vejo alguns, dependendo do assunto, porque ele tem uns que são muito estímulo, né? Aí tem uns que são mais lentos, eu prefiro esses um pouco mais estudos sociológicos, enfim. Mas aí você vai vendo ele atualizando. Curei 100 pessoas que não conseguem enxergar direito. Aí tem ele com a mão no ombro numa criança. Aí depois ele tirou a mão no ombro. Aí depois a criança tava com o olho machucado. Aí depois não tava mais, entendeu? Até porque às vezes eu acho que ele talvez pense, não, a gente exagerou, pegou meio mal aqui, né? Mas eu felizmente tenho acesso, né? O Edu falou de Analytics, ele foi assim que a gente começou a trabalhar, ele liberou eu pra ver, acompanhar essas coisas, porque eu aprendo muito. Então eu olho bastante do pessoal, não necessariamente pra ver, nossa, o canal tá indo bem, não tá indo bem. É só pra... A gente lançou um vídeo, né? A ferramenta que eu mais gosto, que parece que tem lá, que não é igual, qual que é a performance daquele vídeo dos últimos 10 que foram lançados, né? Na primeira hora, como que tá? Primeiras 5 horas. Primeiras 48 horas, primeira semana. E você vai vendo, e cada canal que eu agencio e eu tenho lá, eu tenho o Funk também, o Bruno Hatak tem um comportamento muito engraçado, assim. Às vezes o vídeo é nono, depois de 3 horas, aí depois de um dia é o segundo, e tá com 100 mil views. Então é o que eu mais gosto de ver do que qualquer coisa. E eu achei também o ViewStats um pouco mais parecido com o Analytics do YouTube, com certeza o MrBeast levou isso em consideração, porque Social Blade, o Edu também falou, é um negócio que a gente sempre olhava, eu também quando fazia conteúdo, mas assim, é muito, né, até a quanto que tá ganhando o creator? Entre $600 e 30 mil, né, tipo, era muito, tipo, aleatório, uma interface que nunca se atualizou, parece que eles deixaram lá 10 anos, 15 anos quase, sei lá, que deve ter esse site. Mas assim, eu concordo com o Edu falou de... Se o creator fica olhando muito os analytics, assim, né, obsessivamente, ele não vai trabalhar naturalmente. Ele não vai fazer o que ele quer fazer, ele vai tentar jogar muito esse jogo, que às vezes é importante jogar, saber o que dá certo, né? E você poder ter um conteúdo que você sabe que vai ir bem, que vai bombar, é legal também. Mas eu, como agente, gosto bastante de acompanhar pra tentar entender e aprender muito, cara. Como que a gente implementa, né? Aqui no Debate mesmo, a gente faz testes com cortes, vamos fazer menos cortes, vamos fazer. Então, a gente lançou um episódio, ele tá performando quão bem em relação ao último nessas primeiras 24 horas. Pô, legal. Inclusive, compartilha o debate com seus amiguinhos também, que isso ajuda bastante, gente. Mas, desculpa, agora me perdi um pouco. Mas eu acho que o MrBeast é pro-creator, sim, né? Ele tem gente que critica e tal, mas eu acho que ele tenta achar umas ferramentas legais. E eu tô até com o canal do Edu aberto aqui no ViewStats pra tentar fazer uma comparação ao que eu vejo, né? Não vou necessariamente passar aqui, porque isso é coisa privacidade do Edu, mas é meio parecido, mais ou menos, né? Mas
Os números não estão totalmente errados, não. Edu, por que você usaria isso aqui em vez do Analytics do YouTube? Pra ver outros canais? É mais pra dar uma olhada em outros canais, pra ser sincero, sim. Os meus próprios canais pra ver como que eles estão ranqueados em, tipo, views gerais, número de inscritos, ver canais que o sistema dele avalia que são semelhantes ao meu. Aliás, Edu, você tem menos de 400 canais no mundo que são maiores que o teu. Parabéns. Oi. Isso aí não é brincadeira, não. Temos BRKS Edu aqui. Respeita a história dos outros. Uma coisa que esses sistemas não conseguem lidar é quando você priva vídeos, porque aí o Sim, canal perde as menos views. 100 mil views. Então, Menos 100 assim, mil views, já às vezes eu privo o vídeo ou republico um vídeo que tava privado e as pessoas, como é que teu canal ficou com menos 2 milhões de views no dia? Nossa, por que o teu canal teve 5 milhões de views no dia? Porque, cara, você tá olhando um dado público que não reflete a realidade. É só por isso que eu já vi uns caras falando... Você falou a questão de renda do Social Blade, né? Que os caras achavam que, tipo, eu tava ganhando... $100 mil por dia lá por causa do Social Blade. E já vi gente falando que eu tava trapaceando o sistema porque não fazia sentido o meu canal subir ou descer os números que nem subiam. Eu falo, cara, o meu Analytics tá normal. Você tá olhando uma informação que não é real. E a API do YouTube não comunica mais, por exemplo, o ganho de inscritos em tempo real, que era um negócio muito legal de acompanhar. Hoje não dá mais pra fazer isso. Edu, inclusive, ó, a gente pode botar na tela aqui, eu entrei no teu Social Blade. Mês de janeiro de 2024, você fez menos 8 milhões de views. Tá mal, hein? Menos 8 milhões de views, Edu. Tá vendo? Isso quer dizer o quê? Nada, tá ligado? A gente pode até comparar com quanto fez de verdade, mas por isso que o Social Blade é muito ruimzinho mesmo, cara. É bizarro. Mas eu fiquei curioso no negócio, Edu. Tem ferramentas que você utiliza no seu dia a dia e que você recomendaria pra um criador de conteúdo que tá assistindo a gente agora? Eu não tô usando nada. Eu instalei a extensão do View Stats do MrBeast pra dar uma explorada. Instalei ontem, mas não venho usando nada. Eu usei por um tempo o TubeBuddy, a versão paga, que eu fazia uns testes AB de thumbnail, mas pra ele funcionar é um negócio esquisito, porque à meia-noite do Pacífico ele tinha que colocar thumbnail A. Aí trocava, né, meia-noite do Pacífico de novo, colocava a B. Aí voltava pra A, ia pra B. É assim que ele ia tirando as estatísticas, mas não é um teste perfeito. O do YouTube funciona bem melhor, o nativo, né? Eu acho que eu estudei tanto a plataforma já que tem muita coisa que eu faço de maneira intuitiva. E tem muita coisa que eu sei que eu não tô fazendo a melhor prática. E existem boas práticas e eu não as sigo, mas é porque eu quero fazer o que eu quero. Eu não quero virar escravo do meu trabalho e transformar um negócio que é maravilhoso em, tipo, mais um trabalho, né? Acho que essa é uma das vantagens do YouTube, querendo ou não. Tipo assim, ele dá pra você, se você consegue construir bem a tua comunidade, se você consegue trabalhar bem a relação do teu conteúdo com o público que você tá tentando buscar, de uma maneira muito autêntica sua. Você não precisa ficar... A gente até bate muito nessa tecla, né? De você não ficar perseguindo o algoritmo, né? Pra não ficar entrando naquelas noias do tipo, o algoritmo não tá entregando. O que é que funciona no algoritmo, o que é que não funciona. É claro que existe toda uma mudança de comportamento que vai tendo ao longo do tempo e que é um reflexo da mudança de comportamento das pessoas. Mas no fim do dia, só o que eu vejo por aí no YouTube são youtubers de sucesso com fórmulas de sucesso que funcionam bem pra ele especificamente, ou pra ela, né? E não funciona pra ninguém mais, assim, né? Tipo, acontece muito isso no dia a dia, quando a gente conversa com quem trabalha com o YouTube, né? Até o MrBeast, a gente tá falando dele, ele fala, né? E existe a expressão MrBeastização do YouTube, né? Dos conteúdos. Como é que é a expressão? MrBeastização, não sei, filho, como é? MrBeastização, vocês que sabem aí, MrBeastification. MrBeastização. MrBeastização é difícil, zizão são... Caramba, mano. Enfim, existem muitas pessoas que tentam emulá-lo. Emulá-lo existe? Ficou bonito. Aí, Emulá-lo existe. português. Filho de... Minha mãe é professora de português. Aí alguém vai pensar, emulá-lo, hein? Agora eu não sei o que tá falando. Tô falando que tem gente que copiou o MrBeast e não consegue, mas também esse conteúdo de muito estímulo constante, isso sim veio dele, né? Quem eu vi sendo copiado já também, o Ludwig, que o Ludwig tinha criado um canal do zero pra mostrar que é possível, e eu vi uma versão idêntica em português. Ok. Eu não cliquei no vídeo, mas eu espero que a pessoa tenha falado que ela foi altamente inspirada, porque eu não vejo problema nenhum de se inspirar nos outros. O problema pra mim é quando você esconde que a ideia não foi tua ou que a inspiração não veio divinamente pra você, né? Tudo é algoritmo. A gente tá falando do cinema, né? Justamente se a Netflix analisa... Não, tá, vamos fazer um conteúdo algoritmo. Aí as pessoas querem criar conteúdo, né? Como sabe, tudo é pra tentar chamar a atenção das pessoas, porque a gente tem tanto estímulo que... Mas nisso a gente vê uma homogeneização do conteúdo por causa de algoritmo.
e daí você perde criatividade. Por isso que eu não gosto de ser refém do algoritmo, não. E a arte sofre no fim do dia mesmo, né? É exatamente esse ponto, a arte sofre, porque o conteúdo parece feito por AI, né? A gente fala tanto de inteligência artificial aqui, tipo, tem esse fator, esse tipo de ator, né? A gente até falou do dublê do Fall Guy do Ryan Gosling, pareceu um pouco isso. Mas falam que o filme é legalzinho, não é? O filme em si não parece um algoritmo. E aí, menos de 3 semanas depois, tá no streaming, porque senão o filme some, assim, né? É muito difícil competir por atenção. Então, obrigado você que assiste o nosso queridíssimo Debate. E galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do Debate. Não se esqueçam de se inscrever no canal, sigam-nos nas redes sociais, mas não usa rede social não. Só segue a gente, mas não usa. Não vale a pena. E tamo junto aí. Valeu aos que acompanharam.